Então eu quero ler com vocês Mateus 7, Sermão da Montanha, capítulo 7, do versículo 1 até o 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra que nós lemos. Te peço agora que o Senhor nos abençoe nesse tempo de estudo, de meditação, de aprendizado da ética do reino de Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, relembrando aqui o que nós estávamos falando na aula passada, coloquei ali no quadrinho para vocês, primeiro quadrinho ali, primeira frase, o Sermão da Montanha é o principal discurso no qual Jesus resume a ética do reino de Deus. Eu disse para vocês que esse Sermão da Montanha, essa ética que Jesus desenvolve aqui, vai ser depois trabalhada ao longo do resto do Novo Testamento pelos escritos dos apóstolos. E eu coloquei ali que nele, no Sermão da Montanha, o amor é materializado, é concretizado de várias formas. Primeiro, por um olhar e uma atitude de respeito pelo ser humano, que vai além de se abster de pecados capitais e regras objetivas. Foi o que nós vimos no domingo passado, né, naquele texto que Jesus fala, não chameis de raca, de louco, que são palavras que indicam o desprezo pelo outro, o ódio, o desprezo. Então, nós discutimos essa questão do respeito pelo ser humano, independente de quem seja, e esse é um princípio da ética do reino de Deus que faltava aos fariseus. Segundo ponto, o amor é materializado pela parcimônia no julgamento dos outros, que é o texto que nós lemos. E eu comentei com vocês, mas foi muito rapidamente atropelado no domingo passado, então por isso que eu vou retomar agora com vocês e aprofundar um pouco mais nesse texto aqui que fala sobre o julgamento. Então, em primeiro lugar, quando a gente lê esse texto sobre o julgamento, a gente tem que ter claro, letra A ali que eu coloquei para vocês, que a advertência de Jesus não é uma proibição de qualquer tipo de julgamento. Primeira coisa, num sentido mais amplo, o que é julgar? Julgar é avaliar. E nós, como eu antecipei também já domingo passado, estamos constantemente avaliando tudo o que nos cerca. Isso é necessário até para a nossa sobrevivência. Nós temos que olhar as coisas que estão à nossa volta e avaliar, julgar. Então esse julgamento que Jesus está falando no texto não é esse mesmo tipo de julgamento que nós fazemos cotidianamente quando nós avaliamos as situações, as coisas. Jesus não está dizendo, por exemplo, que nós não podemos avaliar situações, avaliar comportamentos, condutas, até ensinamentos, porque se fosse esse o caso, no próprio Sermão da Montanha, na sequência, Jesus já estaria se contradizendo a si mesmo, porque ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus 7, a partir do versículo 15, ele começa a falar. Tomem cuidado com os falsos profetas, ele está dizendo. E ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então, basicamente, Jesus está dizendo, vocês vão ter que avaliar, porque existem falsos profetas entre vós. E como você vai avaliar essas pessoas, essas situações? Pelos frutos delas, vocês vão conhecer que são falsos profetas. Isso Jesus está falando no próprio Sermão da Montanha. João 8,44, Jesus fala para os fariseus, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer os seus prazeres. Jesus está avaliando as pessoas que estão à sua volta, se estão seguindo a ele ou não.
Então, Jesus não está proibindo qualquer tipo de julgamento. Os próprios apóstolos vão ensinar, como eu já falei, sobre os falsos mestres. Tomem cuidados com os falsos mestres. 1 Pedro capítulo 2, Paulo em 1 Timóteo 1, de 1 a 7, fala para Timóteo tomar cuidado com os falsos mestres. E Paulo, às vezes, cita nomes, inclusive. Ele fala de Demas, ele fala de Himeneu, de Fileto, que eram pessoas que estavam na igreja cristã corrompendo a muitos. O apóstolo Pedro fala, sede criteriosos, 1 Pedro 4, 7. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 21, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então presta atenção, em primeiro lugar, esse texto de Jesus não está falando que é proibido você julgar qualquer coisa. Não está falando isso, não está ensinando isso. Ele está, letra B então, a advertência de Jesus, é sobre pessoas, veja lá, que são rápidas e implacáveis em julgar e condenar os outros, o que revela o quê? Uma falta de misericórdia disfarçada de zelo moral. Então veja, basicamente, Jesus, nesse texto sobre o julgamento, ele está continuando o tema da misericórdia. E mais especificamente, ele está se referindo à falta de misericórdia, que se expressa muitas vezes na rapidez, na avidez de julgar, condenar as pessoas. E ser implacável nesse julgamento, ser duro. E aí que é interessante esse texto, Mateus 7,3, porque ele diz lá, por que você reparas no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no seu olho? Aí você pode se perguntar, que trave é essa, ou uma viga, como diz lá em Lucas, que está no olho daquele que está julgando? Às vezes a gente pode pensar que o irmão tem um pecado, você está julgando ele, e aí você tem um pecado também, como ele, e você está julgando, mas não é essa a trave, porque a trave é maior do que o cisco. Trave que ele está se referindo aí é exatamente a falta de misericórdia, ou a falta de amor. Isso é uma trave. E eu sei que é uma trave, porque na sequência, vira o texto ali, mais um versículo, ele diz, olha, aquela palavra ali, ó, hipócrita, tira a trave. O que a gente tem que fazer para entender esse texto do julgamento é perceber, em primeiro lugar, que no Sermão da Montanha, Jesus está comparando a ética dos fariseus com a ética do reino de Deus, primeira coisa. Segunda coisa é você perceber que Jesus está falando aqui diretamente dos fariseus. E eu sei disso porque ele usa essa palavra hipócrita, e se você continua lendo o seu Evangelho de Mateus, você vai chegar no capítulo 23, pode passar mais um, em que ele vai falar 6 vezes a mesma coisa. Ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas. E aí ele descreve o que os fariseus fazem. Segunda vez, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No 25, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, hipócritas, hipócritas. Então, quando ele fala lá no primeiro, lá no Sermão da Montanha, hipócrita, tira a trave do seu olho, ele está falando diretamente com os fariseus. E aí, se você chega, pode passar,
Mateus 23, 23, olha o que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais da hortelã, do endro, do cominho e desprezais o quê? O mais importante da lei, que é a justiça, misericórdia e a fé. Eu já falei sobre o conceito de justiça aqui em outras épocas, que no Antigo Testamento o conceito de justiça é o amor, a misericórdia e a fé. Então veja, existem coisas que são ciscos, existem coisas que são trave. O que é a trave? É a falta de misericórdia. É o mais importante da lei. Então veja que Jesus está falando com os fariseus e ele está dizendo basicamente o seguinte: vocês estão julgando, condenando as pessoas e são rápidos e são implacáveis para fazer isso. Mas tem uma trave enorme no olho de vocês, que é a falta de amor, a falta de misericórdia, que é o mais importante que vocês desprezam. Veja que Jesus, ele está dizendo novamente a mesma coisa da parábola do credor incompassivo. Ele está falando de pessoas que são condescendentes com os seus próprios erros, mas são implacáveis com os erros dos outros. O que era o credor incompassivo? Alguém que era condescendente com seus erros. Ele estava devendo mesmo, Senhor. Ele estava devendo, ele foi pedir misericórdia, ele foi pedir clemência. Por favor, me ajuda. Quer dizer, o erro dele, ele pede misericórdia. Ele pede clemência. O erro dele, ele é condescendente. Eu preciso ser perdoado. Só que o erro do outro que o devia, como ele tratou? Implacavelmente. Duramente. Coloque na prisão porque ele está me devendo. É o mesmo tema. Quando Jesus chega nessa passagem do julgamento, ele está falando da mesma coisa que ele já estava falando, das pessoas que agora julgam sem misericórdia nenhuma no coração. E se você quer ter certeza, é só olhar o Sermão do Monte na versão de Lucas, pode colocar ali, que ele diz, olha o contexto que ele coloca, não julgados para não sejam julgados. Ele começa dizendo, sede misericordiosos como é misericordioso o nosso Pai, não julgueis para não sejam julgados, não condeneis para não ser condenados, perdoai e sereis perdoados. Aí acabou qualquer dúvida. A trave é a pessoa que não tem misericórdia. E a pessoa que não tem misericórdia, ela julga, condena duramente o erro dos outros. Agora, com relação aos seus próprios erros, às suas dificuldades, ela é condescendente. Então, a advertência de Jesus, veja, é sobre pessoas que são rápidas e implacáveis em julgar e condenar os outros, o que revela uma falta de misericórdia disfarçada de zelo moral. Isso pode ser expresso em outras palavras, que talvez seja mais conveniente para a gente. Letra C. Ou ainda, a advertência de Jesus é sobre a diferença da ética moralista dos fariseus e a ética da misericórdia do reino de Deus. Veja, eu falei já no módulo anterior um pouquinho sobre o moralismo, ou moralista, só que eu não expliquei exatamente esse termo. Então convém agora a gente aprofundar um pouquinho nisso. O que é um moralista, afinal? Olha ali uma definição simples de dicionário. Moralista é uma pessoa que segue e prega com rigidez os preceitos da retidão moral. A palavra importante ali, qual é?
rigidez. É uma pessoa dura. É uma pessoa implacável nesses princípios de rigidez moral. Então veja que Jesus aqui é muito interessante, ele está estabelecendo a diferença da ética do reino de Deus, da ética dele e da ética dos fariseus. A ética dos fariseus é moralista. Então vira a página ali, vamos fazer uma comparação aqui, segundo o que a gente está estudando, entre a ética moralista dos fariseus e a ética do reino de Deus. Veja ali, em primeiro lugar, a ética moralista dos fariseus, ela procura seguir e pregar os preceitos da retidão moral. Do reino de Deus é a mesma coisa. Também procura seguir e pregar os preceitos da retidão moral. Quanto a isso, não tem diferença. Qual é a diferença? Segundo, a ética moralista dos fariseus se preocupa mais em quê? Se preocupa mais em apontar os desvios da retidão moral na vida dos outros do que ele mesmo em vivê-los. Agora veja a ética do reino de Deus, se preocupa mais em quê? Em viver os preceitos. Não sair apontando quem está de acordo com aquele critério e quem não está. Em viver os preceitos e não apontar aqueles que não vivem. Veja, por que a ética moralista dos fariseus se preocupa mais em apontar o defeito dos outros do que ele mesmo em vivê-lo? Olha a razão ali, terceiro. Porque ele acha que é capaz de satisfazer o padrão moral de Deus. Ele acha que ele é capaz de viver segundo o padrão moral de Deus. E a ética do reino de Deus, o indivíduo sabe que ele não é capaz de viver o padrão moral de Deus. Ele sabe. E isso decorre do que, no caso da ética moralista dos fariseus? De um sentimento de superioridade moral. Enquanto que, na ética do reino de Deus, o que há é um sentimento de inaptidão moral que leva a pessoa a depender totalmente da misericórdia e do perdão de Deus. Veja a diferença entre as duas morais, as duas éticas. Os fariseus se consideravam superiores moralmente, então o que eles faziam? Saíam apontando: esse está de acordo, esse não está. Agora, na ética do reino de Deus, o sujeito sabe que ele é incapaz, o padrão de Deus é muito mais alto do que ele. E que ele depende da misericórdia divina e do perdão divino. E aí nós lembramos dos textos bíblicos, por exemplo, da parábola do fariseu e do publicano. Parábola do fariseu e do publicano, que conta, esses textos todos que eu estou citando, eu coloquei aqui, salvo engano algum que eu esqueci, mas coloquei, esse é um que eu esqueci. Tá, a parábola do fariseu e do publicano, que diz que o sujeito chegou para orar. E o que ele orava? Alguém lembra? Chegou o fariseu e o publicano. Publicano na Bíblia é praticamente sinônimo de pecador, cobrador de impostos, pessoas que eram desprezadas pelos judeus. Então o fariseu chegou, começou a orar a Deus: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse publicano, vagabundo, ladrão, lixo de pessoa, mas eu sigo os seus mandamentos, eu estou sempre na sinagoga, não são essas palavras exatas, né? Pois você lê lá, em Lucas 18. E aí chega o publicano, e qual é a oração do publicano? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E ele batia no peito dizendo: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador.
E aí Jesus termina a parábola fazendo a pergunta: quem vocês acham que saiu justificado da presença de Deus? O fariseu ou o publicano? Não precisa responder. Mas veja que o fariseu, ele estava imbuído daquilo ali. Sentimento de superioridade moral, achando que é capaz de satisfazer o padrão moral de Deus. E por isso que no Sermão da Montanha, Jesus vai destruindo todos esses sentimentos de superioridade moral dos fariseus, porque quando Jesus fala assim, ó, quando você chama de raca, você já matou. Qual fariseu escapa disso? Nenhum. Aí Jesus vai dizer, quando você olha com intenção impura para uma mulher, você já adulterou. Quem disse que vocês têm o padrão moral superior que os outros, que os publicanos? Quem disse? Vocês se gabam porque vocês não juram em falso. Quando você diz uma coisa que é sim, não é sim, não e não é não, você está fazendo a mesma coisa que jurar em falso. Quem disse que o padrão de vocês é maior? Então eles são munidos de um falso sentimento, uma falsa percepção de superioridade moral que eles não têm. Mas porque eles acham que têm essa superioridade moral e acham que são capazes de satisfazer o padrão moral de Deus, o que eles fazem no quarta linha ali? Pode voltar, isso. Eles julgam e condenam duramente aqueles que não vivem segundo o seu padrão moral. Eles são superiores. Eles vivem o padrão ético de Deus. Então, eles têm o direito, na cabeça deles, de julgar, de condenar todos aqueles que não vivem segundo o seu próprio padrão moral, que eles julgam que seguem. Mas o que faz aquele que segue a ética do reino de Deus? Ele não ignora o erro, mas ele tem misericórdia das pessoas que vivem presas aos seus vícios e seus desvios morais. Porque ele mesmo consegue se enxergar e ver a sua inaptidão aos padrões morais de Deus. Então ele consegue olhar com misericórdia. Ele olha com misericórdia, mas ele não ignora o erro. O que Jesus fez com a mulher adúltera? Os fariseus, seguindo a sua ética moralista, vamos apedrejá-la. Jesus olhou com misericórdia, impediu que a mulher fosse apedrejada. Mas em seguida, o que ele disse para ela? Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus não cai nem no erro dos fariseus de serem sem misericórdia, disfarçados de zelo, e nem cai no erro dos liberais que ignoram o pecado disfarçado de misericórdia. Porque quem ignora pecado não tem misericórdia também. Está vendo a pessoa caminhar para o precipício e cruza os braços. Jesus não está nem no extremo nem no outro. Ele age com misericórdia, mas ele diz, vai e não peques mais. Ele disse o pecado da mulher samaritana. Você teve 5 maridos já. É assim que você está vivendo? Só que não precisa dizer que a conversa de Jesus com a mulher samaritana não é de julgamento e condenação. É de misericórdia. Então é muito interessante aqui que esse texto, veja tudo que está por trás desse texto do julgamento. Jesus está estabelecendo aqui a diferença da ética moralista dos fariseus
da ética do reino de Deus. Ética moralista, qual é a característica principal? Julgamento e condenação. A ética do Jesus, do reino de Deus, compaixão e misericórdia é a característica principal. Aí você separa a linha Jesus, fariseus. A ética de Jesus, a ética dos fariseus. E é triste quando a gente vê que uma quantidade massiva de religiosos que se auto-intitulam evangélicos seguem muito mais a ética dos fariseus e não a ética da misericórdia de Jesus. Irmãos, eu olho para esses textos do Sermão da Montanha, a ética de Jesus, a ética dos fariseus, e eu fico impressionado, né? É uma coisa extraordinária. Jesus é extraordinário, ele quebra todos os paradigmas da religião oficial ali da época, da hipocrisia, do farisaísmo, e mostra qual é o verdadeiro caminho. Claramente, ele tá esmiuçando para eles o que é amar. Amar é ter misericórdia. O que ama não vive julgando e condenando todas as outras pessoas, ele vai abrindo. E eu, particularmente, acho extraordinário o Jesus, esse Jesus descrito aí nos evangelhos. E eu fico me perguntando, às vezes, como pessoas preferem seguir os fariseus, a ética dos fariseus, a seguir a ética de Jesus. Eu não consigo entender, às vezes, isso. E aí a consequência, irmãos, de seguir a ética dos fariseus é a ausência total de impacto no mundo. A ausência total. Porque a ética moralista dos fariseus não muda nada. Não transforma nada e nem ninguém. Quanto mais acusação, julgamento, condenação, dureza, implacabilidade, mais as pessoas ficam duras no seu próprio pecado. A ética moralista não muda nada no mundo, não muda nada nas pessoas. Enquanto que a ética da misericórdia do reino de Deus, ela entra que nem uma agulha no coração das pessoas, na mente das pessoas. É o que Paulo está falando lá aos Romanos capítulo 12. Por que quando teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber? Por quê? O que ele diz? Porque quando você fizer isso, você vai acumular brasas vivas sobre a sua cabeça. A cabeça dele vai começar a queimar. Uma transformação vai começar a operar na mente da pessoa ali. Porque ela está vendo uma coisa que não existe no mundo. Ela está experimentando um amor, uma misericórdia que ela não encontra em lugar nenhum na face da terra. E aquilo vai começar a cozinhar os miolos dela. E isso não é uma mera questão teórica. Quando eu trabalho, às vezes, individualmente com casais, eu vou direto nesse ponto. Como é que é o ambiente do relacionamento? É um ambiente de acusação, é um ambiente de intolerância, é um ambiente de julgamento e condenação? E na maioria das vezes é exatamente isso. O marido e a esposa é condenação, não há compreensão, não há tolerância, e um julgando o outro, um condenando as atitudes do outro.
E o interessante é que quanto mais você acusa, mais você condena, mais você julga o seu cônjuge, mais ele fica duro. E aí eu simplesmente sugiro o seguinte: mesmo que seja cristãos de 10, de 15, de 20 anos, comece a praticar o que você aprendeu há 20 anos. Que sabe o que é? Você começar a compreender. Você começar a ter misericórdia do outro. Você criar um ambiente de misericórdia e não de julgamento na sua casa. E quando você começa a compreender as dificuldades do seu cônjuge, por que que ele é assim, de onde ele veio, o que ele fez, procurando compreender verdadeiramente, criando um ambiente de aceitação. Não é a aceitação do pecado, mas é a aceitação da condição da pessoa, que teve uma estrutura de vida, que teve uma criação, que teve uma série de condicionantes na sua vida, e ela tem essas dificuldades porque a vida dela toda foi essa. E ela está tentando superar, mas você julgando, condenando, ele não vai superar nunca. E aí quando você começa a compreender, você é capaz de ajudar. Enquanto você está condenando e julgando, você não é capaz de ajudar em nada. Só de piorar. E é por isso que o último versículo desse texto que nós lemos, pode rodar aí, mais. É interessante esse texto aí, porque Jesus fala assim, ó, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do seu irmão. É como se Jesus estivesse falando, você pode ajudar o seu próximo a tirar o argueiro. Só que você só vai conseguir ajudar quando você tirar o quê? A trave. E o que é a trave? A falta de misericórdia. Quando você conseguir olhar para ele com misericórdia, quando você conseguir criar um ambiente de misericórdia, de aceitação, você vai conseguir ajudar o seu próximo. Enquanto não houver isso, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, por isso que eu estou dizendo, a ética moralista dos fariseus de condenação, de acusação, não muda nada. Não transforma nada. Agora, quando você pega a ética do reino de Deus, você tira fora essa porcaria da ética dos fariseus moralistas e coloca a ética do reino de Deus, de misericórdia, e começa a olhar assim para as pessoas e começa a construir um ambiente de misericórdia, de aceitação e não de condenação na sua casa, na sua família, você começa a impactar as pessoas, você começa a influenciar, você começa a conseguir ajudar as pessoas verdadeiramente, porque você cria espaço para as pessoas. Puxa vida, eu não estou sendo julgado, eu não estou sendo condenado aqui, essa pessoa pode me ajudar. Então, por isso eu coloquei ali na letra D, a ética de misericórdia do reino de Deus produz um ambiente de aceitação, não de julgamento e condenação, o que permite as pessoas se ajudarem a mudar verdadeiramente. Tira a trave do seu olho, primeiro. E você vai conseguir ajudar o seu irmão a enxergar o cisco, muitas vezes. Jesus está ensinando aqui simplesmente sobre misericórdia. E ele está dizendo, está mostrando para a gente que uma das principais manifestações de um coração que não tem misericórdia é julgar e condenar implacavelmente os outros. Essa é uma manifestação básica.
E aí eu trouxe aqui um vídeo para vocês, para a gente terminar, que é daquele filme, ou daquela série que eu disse para vocês sobre Jesus, a Bíblia, acho que é a Bíblia, né? Que tem essa cena do fariseu e do publicano. E eu achei muito interessante a abordagem ali do diretor e dos consultores, porque ele colocou essa cena do fariseu e publicano dentro da cena do chamado de Mateus. Mateus, que vocês sabem, era um cobrador de impostos que foi o discípulo de Jesus. E aí, só diz na Bíblia que Jesus chegou e disse: Mateus, segue-me, nada mais. Você não sabe, mas não é verossímil você acreditar que realmente Jesus nunca tinha visto Mateus na vida, Mateus nunca tinha visto Jesus na vida, e Jesus falou, segue-me, e o cara saiu, levantou e saiu correndo atrás. É claro que teve algum contexto ali que a Bíblia não relatou. Então eu achei interessante porque o autor imaginou esse contexto do chamado de Mateus exatamente no momento que Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, sabendo que talvez Mateus, no secreto, orava a Deus batendo no peito, dizendo, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então achei muito interessante, porque ilustra exatamente essa diferença da ética. E vocês vão ver aqui no vídeo, rapidinho, 3 minutos, que os próprios discípulos, quando vem o cobrador de impostos, começam a falar para Jesus, vamos sair daqui, essa raça. Não era só os fariseus, eram os discípulos. E Jesus tem a oportunidade de mostrar para os discípulos o que é a ética do reino de Deus. Qual é a nova ordem de vida que está sendo inaugurada com ele ali, que eles deveriam seguir. E aí aparece um fariseu ali também, seguindo a sua ética moralista. Isso aqui é um lixo, cobrador de impostos. Os judeus odiavam os cobradores de impostos. Não sem razão, mas odiavam. Então vamos ver o vídeo. Próximo! Tudo isso? Senhor. É tudo que tenho. Todos os impostos devem ser pagos por completo! Senhor, é tudo que eu por tenho. Favor, isso é tudo que tenho! Por favor! Não, Senhor! Saia daqui! Não! Por favor! Ele é meu marido, Senhor! Não! Não temos mais Somos nada. todos judeus. Afaste-se! Conseguem aceitar isso? Nosso próprio povo trabalhando para Roma. Isso me dá nojo. Colaboradores, vamos em frente. São bichos fedorentos. Devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu orou: Deus, eu o agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros ou este cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos nem olhou para o céu. Ele disse: Deus, tenha piedade de mim. Sou pecador. Deus abençoou o cobrador de impostos, não o fariseu. Aquele que se glorifica será humilhado, e aquele que se humilha será glorificado. Mateus, venha.
Viram? Agora ele chama até os pecadores para o seguir. Imaginem só os pecados cometidos pelos seus outros seguidores. Então, a gente tem que sempre pensar, né? Qual dos dois ali a gente segue? Claramente ali uma ética moralista dos fariseus foi apresentada. Se afaste desses homens, vai chegar perto deles, esses homens fedem. E ele foi tocado, transformado pela misericórdia, pelo amor. Porque o amor, sim, pode transformar uma pessoa. Uma ética moralista, jamais. Só esmaga cada vez mais a pessoa e vai deixando ela mais dura e resistente contra o verdadeiro evangelho. Então, esse é o caminho que Jesus nos apresenta no Sermão da Montanha, né? O caminho de resistência a essa ética moralista que se manifesta principalmente no julgamento e na condenação dos outros. E aí, o Sermão da Montanha termina, ponto 3 ali da sua folha, com a regra de ouro, que desenvolve o exercício de se colocar no lugar do outro. Vamos só terminar lendo a regra de ouro. Pode colocar ali, Lucas. Mateus 7,12. Vocês têm a Bíblia aberta ali também. Que diz, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também, porque esta é a lei e os profetas. Esse é um resumo, é chamado de regra de ouro, porque é um resumo da ética de Jesus. Você aprecia quando alguém mente para você, quando alguém te engana? Você gosta quando fazem isso com você? Então não faça com os outros. É simples. Quando você vai comprar um carro e alguém engana você, esconde os problemas e te vende, você aprecia isso? Tenho certeza que não. Então faça exatamente a mesma coisa. Quando você for vender, diga para a pessoa todos os problemas que você sabe que tem. Quando alguém não te compreende, te julga e te condena sem nenhuma misericórdia, você aprecia? Não. Então procure compreender as pessoas. Procure entender as suas dificuldades. Procure olhar com misericórdia para ela. Tudo que você espera que os outros façam para você, faça a eles também. E você estará cumprindo toda a lei e os profetas, porque essa é a lei do amor. E o restante do Novo Testamento, então, vai desenvolver esse princípio, em vários outros, vai esmiuçar. Mas aí a gente vai agora entrar, a partir do próximo domingo, na ética cristã na igreja, aplicando esses princípios na comunidade de fé e na família, porque é difícil de separar família e igreja, né? É uma extensão uma da outra, né? Então, a gente entra nisso e depois, por fim, na ética do reino de Deus, aplicada na sociedade secular, na relação dos cristãos com a sociedade secular. Então, vamos orar, concluir por hoje. Lucas, a palavra-chave, isso, tá? Aceitação. Palavra-chave, aceitação. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui de estudo, de meditação, e porque cada vez que nós abrimos a Bíblia e lemos o Sermão da Montanha, o Senhor nos traz revelações mais profundas do Teu Evangelho, do Teu reino, do caminho que nós devemos seguir. Muito obrigado por esse tempo aqui. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.